Assim diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou no navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormido profundamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Eu apresento essa mensagem diante de Ti e peço que o Senhor venha nos dar discernimento de como conduzir a Tua palavra essa noite. Mais uma vez, Pai, sem o Senhor, nós não somos nada. E é por isso que eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Sabe, a mensagem dessa noite tem o seguinte título: o perigo da obstinação. Sim, o perigo da obstinação. Pastor, obstinação é uma coisa boa. Daqui a pouco eu vou te mostrar no dicionário o que significa obstinação. Mas eu quero começar chamando uma reflexão sobre o que está acontecendo nesse momento. Deus fala com o profeta de uma forma muito especial que ele devia fazer algo. E o que ele devia fazer? Ele devia subir à cidade de Nínive, que era a capital da Síria e o grande poderio bélico daquela época. Porém, não somente um grande poderio bélico, eles tinham uma característica muito especial. Que característica era essa? A característica da maldade. Eles eram um povo muito mau. O seu exército era um exército muito mau. Eles faziam muitas atrocidades. Há quem diga até que nas estratégias militares eles falavam a seguinte situação: se vocês se renderem, todos nós deixamos como está. Porém, se vocês tentarem lutar e nós ganharmos, todos os homens terão um olho furado. Todos os homens ficaram cegos de um olho. Era essa a proposta. Se não me falha a memória, o olho direito, né? Que era o olho principal do manejo da espada. Então nós vamos cegar todos os homens. Então a cabeça é sua. Se você quer se render, beleza. A gente te libera. Mas se você tentar guerrear, a gente vai ganhar, porque o nosso poderio é muito grande. E depois de a gente ganhar, a gente vai fazer essa maldade com vocês. E essa era somente uma, entre muitas outras técnicas de tortura que eles utilizaram. Então, quando você pega essa história fora de um contexto, talvez você não entenda muito bem o porquê o profeta toma essa decisão de fugir da presença do Senhor. Ele pura e simplesmente decide fugir porque ele, naquele momento, toma uma posição que não cabia a ele e não cabe a nenhum de nós, que é a posição de juiz. Quantas vezes nós não estamos diante de uma situação e a gente olha e fala, eu acho que é isso. Aí Deus chega e fala para você, vai lá e fala aquilo. Não, mas eu não vou falar aquilo. Aí o Espírito Santo faz, por que não? Porque eu não acredito. Eu acredito que aquilo é isso e não aquilo. Então, por mais que Deus esteja me falando algo, eu estou tão ensimesmado que eu decido falar o que eu quero. E o nome disso é obstinação. Então, muitas vezes nós estamos birrentos, nós estamos com uma teimosia exacerbada, que nós não queremos obedecer o que Deus fala. Nós queremos agir da forma que nós queremos. E aí eu acho que eu não preciso nem perguntar quem já passou por isso, porque eu acredito que não só eu, mas como todos nós já passamos. Amém, igreja? A pergunta que eu acho que eu deveria fazer, talvez não é nem quem já passou. A pergunta é, quem está nesse momento da sua vida passando exatamente por isso? Deus manda você fazer uma coisa, Deus já te falou, já te mostrou, já te orientou, mas você acha que Deus está errado. Ou que os profetas que se levantaram movidos pelo Espírito de Deus estão errados.
Eu lembro uma coisa muito interessante que eu passei no meu ministério, interessante para não dizer muito triste. Nós tínhamos, né, pessoas à nossa volta que acompanhavam o nosso ministério e testemunhavam. Eis que ali vai um homem de Deus. Eis que ali vai um homem de Deus. Uau, mais uma vez ele entregou uma profecia e estava certa. Mais uma vez a palavra de Deus se cumpriu. Ali vai um homem de Deus. Aquele ali é um homem de Deus. E testemunhava para todos à volta. Aquele ali é um homem de Deus. Até que um dia Deus me deu uma mensagem sobre a filha dessa irmã. Esse endemoniado está pensando o que da minha filha? Aí o próprio marido dela, que era desviado da igreja, falou assim, vem cá, calma aí. O endemoniado é aquele homem de Deus que você já me contou diversos testemunhos de coisa, que Deus usou ele e que se cumpriu? Então quer dizer que pela primeira vez ele está falando alguma coisa que não é de Deus. Porque é da sua filha. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos começar a prestar atenção no que nossa filha está fazendo. O desviado chega e bota ela na parede e fala, calma aí, você está tentando tampar o sol com a peneira. Você está tentando tampar os seus olhos. Quando você viu ele se movendo, tudo era de Deus, tudo testificou. A única vez que ele falou alguma coisa diferente daquilo que você queria acreditar como verdade. Está entendendo o mistério? Aí ele deixou de ser homem de Deus. Aí ele deixou de ser meu amigo, eu não quero mais ele perto de mim. Porque agora ele está vendo uma coisa que eu não queria ver. Eu estou fazendo de conta que eu não estou vendo. Meu Deus, isso é muito forte. Pastor, isso aconteceu essa vez contigo? Claro que não. Quando você decide pagar o preço para ser homem de Deus, isso acontece muitas vezes. Quando as pessoas estão com dificuldade, elas se aproximam de você. Quando elas estão ensimesmadas, decidindo viver algo que Deus já falou que está errado, elas querem passar do outro quarteirão, longe da tua casa. Porque elas acham que se eu passar perto dele, Deus mostra para ele. Então eu não quero ficar perto dele. Eu quero me afastar ao máximo. A ponto de você chegar e falar assim, olha só, Deus mandou te dar duas coisas. O quê? A primeira aqui um cheque de R$1.000. E a segunda eu te conto, pessoal, não, prefiro ficar sem esse dinheiro. Porque eu não quero ver. Eu não quero ver. Deus mandou te pagar o rodízio lá naquela churrascaria lá que eu gosto de ir de vez em quando, sem fazer o jabá para eles. Aí lá eu quero te entregar aquela churrascaria é boa, hein? Mas a carne vai descer quadrada, então é melhor não ir. Eu passo, eu estou na dieta, me resguardando, dieta de proteína, estou evitando a proteína. Amém, igreja? Eu estou tentando falar de uma forma leve, mas a coisa é muito profunda e é muito complexa. Sabe? Essa é uma visão, essa é uma vertente da coisa. Porém, a outra vertente talvez seja a pior de todas. Porque quando Deus usa um profeta e ele tem um recado para te entregar e você foge dele, a responsabilidade é somente sua. Porém, quando um profeta recebe algo da parte do Senhor, que às vezes é para uma igreja, às vezes é para um bairro, às vezes é para uma família, às vezes é para uma nação, e ele decide se calar, porque ele não concorda com o que Deus está falando, ele está matando a muitos. Quando você toma essa decisão, você está matando normalmente a você. Mas quando um profeta faz isso, uma nação inteira corria risco. Amém? Mas ele olhou o posicionamento daquela nação e falou assim, eles não merecem. Eles não merecem uma outra oportunidade. Eu conheço meu Deus. Se ele está mandando eu ir lá, se ele está mandando eu falar isso, pode ser, mas que eu não acredito que isso vai acontecer, porque eles são muito ruins, muito duros, mas pode ser que eles se arrependam. E se eles se arrependerem, eu não quero nem imaginar. A mão do Senhor não vai pesar sobre eles. E Deus não vai fazer vingança. Deus não vai julgar eles conforme as atitudes errôneas dele. Ele vai agir com misericórdia. Está entendendo isso? E aí ele chega e fala, essas pessoas não são dignas de misericórdia. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir. E aí o profeta decide, em vez de pegar um barco para um lado, ele pega o barco para o outro. Você entende um pouco de geografia bíblica, você vê que ele faz o caminho totalmente contrário. Ele manda, vai para leste, ele foi para oeste, ele inverteu literalmente o sentido do caminho que ele deveria ir. Mas porque ele estava decidido, ele estava obstinado que aquilo era o melhor. Tudo isso acontecia aproximadamente no 7º século antes de Cristo, tá? Israel já tinha passado por situações complexas de dor, de sofrimento, e eu entendo quando o profeta fala isso, e é interessante eu te falar isso,
Porque muitas das vezes que você vai se encontrar numa situação dessa, você se encontra assim porque você tem um monte de razões. Você tem um monte de histórias, você tem um monte de dados, você tem um monte de informações que te levam a tomar essa decisão de não querer ter misericórdia, de não querer perdoar. Não, você não sabe o tamanho da dor que eu senti. Você não sabe o que ele fez para minha filha, você não sabe o que ele fez com meus pais. Não, ele não é digno de perdão. Eu quero me afastar, eu não quero pregar a palavra para ele, eu não quero que ninguém pregue a palavra para ele, porque do jeito que ele está, ele vai para o inferno, é o lugar que ele merece estar. Então, se ele merece estar para o inferno, todos têm que calar a boca, ninguém pode pregar na porta dele, ninguém pode chegar e trazer Jesus para ele. E se você tentar fazer isso, você vai virar meu inimigo, porque eu quero ele ver queimando no fogo do inferno, e você não pode atrapalhar isso. Você está tendo noção do que é isso? Pois muitas pessoas dentro da igreja estão exatamente assim. Elas já condenaram algumas e estão lutando desesperadamente para salvar outras. E dentre aquelas que estão salvas, algumas eles motivam e adubam para ficar firme, e outras eles fazem de conta que não estão vendo, torcendo, mesmo que involuntariamente, para que eles tropecem e caiam. Sabe para quê? Para poder dizer, viu, eu tinha razão, aquilo não ia durar. Vi que aquilo era fogo de palha? Caiu aí. Sabia que ia cair. E o Espírito Santo está falando assim, vai lá, estende a mão. Não, eu não vou estender a mão, porque eu sabia que ele ia cair. E aí, se ele está caído, eu tenho razão. Meu Deus. Então eu quero ter razão. Eu não quero estar no centro da vontade do Senhor. Então, quando a gente para e estuda essa passagem, essa mensagem, quando a gente olha esse livro, é muito fácil a gente com um balde de pipoca no colo, comendo pipoca, olhar e falar assim, o que isso, hein? O profeta deu mole. E quando a gente sai dessa situação da pipoca, do sorvete, quando a gente tira a pantufa do pé e a gente entra como personagem da história, a gente vê que a gente muitas vezes não faz a mesma coisa, a gente faz pior. A gente faz pior. Sabe, aconteceu uma coisa interessante com um amigo meu. Ele tinha que disciplinar uma das filhas dele. E ele chegou para ela e falou, você errou nisso, e você merece uma chinelada. Mas, sinceramente, eu vou corrigir você da forma correta agora. E ele pegou o chinelo e bateu nele. Mas bateu forte, não deu som, aquele de deixar o lanho, né? Tipo aquele que minha mãe fazia muito comigo, né? De deixar a marca e o tamanho do chinelo. Né? Quem já apanhou para ficar o número do chinelo? Aleluia, glória, eu não estou sozinho nesse negócio, né? Oh, Jesus, olha como é que Deus revela e Deus mostra. Primeira tatuagem. Primeira tatuagem, tatuagem era da marca do chinelo, né? Via lá, aí nego, a calça 38, caraca, tu aprontou, e tu é mesmo, né? Ficava a marca. E ele deu uma chinelada nele assim. E os filhos olharam e falaram assim, por que fez isso? Porque na verdade, essa correção já tinha que ter acontecido há mais tempo. E porque eu não te corrigi, chegamos a esse ponto. Então, por conta disso, o primeiro que merece a chinelada é o pai. Profundo isso, né? Muito profundo. Então, a primeira marca é minha. Agora saiba que, se você continuar na obstinação do erro, aí a próxima, não tenha dúvida, vai ser a sua. E eis que todos foram felizes para sempre, né? Bom, o que é ser obstinado? E aí, quando você vai no dito popular, quando a gente entra na internet e vê vários textos falando sobre obstinação, ele vai falar o seguinte, é não desistir, ainda que existam eventuais obstáculos pela frente. O indivíduo obstinado é aquele que persiste para tentar encontrar uma solução viável. Bonito isso, né? Aí você, então isso é uma coisa boa. Mas quando a gente sai do dito popular e vai lá no dicionário, a gente vai ver que a definição é a seguinte, apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções, empreendimentos, persistência, tenacidade. Comportamento que denota esse apego, teima ou birra. Você está vendo como é que às vezes aquilo que as pessoas dizem que é uma coisa, na verdade quer dizer outra? Então eles pregam a questão da obstinação como assim uma coisa bonita. E aí você vai, eu sou obstinado, mas calma aí. O que significa a palavra de verdade?
Na verdade, ele está falando em você fazer de uma forma birrenta. Tem que ser do meu jeito. Profundo isso. Não, mas olha só, vamos rever, vamos pensar, vamos orar junto, vamos pensar como marido e mulher. Tem que ser do meu jeito ou então não dá certo. Tem que ser do meu jeito ou eu vou ficar de mal. Quem já fez isso? Muita gente faz sempre, faz muitas vezes. Mas o Espírito Santo de Deus me conduz essa noite a te dizer, é momento de transformação, é momento de mudança. É momento de mudar de barco, pegar essa passagem que ainda está na tua mão e no guichê e trocar. Eu não quero mais ir para a Espanha, eu quero ir para Nínive. Eu quero ser obediente à voz do Senhor. Eu quero ser obediente aos sonhos do Senhor, porque você pode ter certeza de uma coisa, o sonho do Senhor sempre é o melhor para você. Você duvida disso? Você concorda? Então diz o amém. Os planos do Senhor sempre é o melhor para a nossa vida, porque Ele nos ama. E que pai, o filho pedindo comida da pedra para ele? Ele sabe o que é melhor para a gente. É lógico que, sabendo o que é o melhor para a gente, em alguns momentos, Ele permite que a gente passe por certas situações, para o quê? Para o nosso amadurecimento. É igualzinho a história do videogame, uma vez eu ministrei sobre isso. Onde você chega e fala, poxa, que fase eu quero começar? Antigamente não tinha isso. Você começava o jogo na fase 1 e ia seguindo as fases e as coisas iam acontecendo. Agora não. Você pode ir lá pegar um Call of Duty da vida e falar que fase eu quero jogar. Eu já sou especialista na fase 1, na fase 2, eu quero começar na fase 3. Você vai lá, escolhe, entra no jogo e começa na fase 3. Perfeito. Porém, os joguinhos mais antigos eram mais inteligentes. Uau, o que é isso, pastor? Reflita comigo. Porque às vezes você tinha que conquistar algumas armas, algumas coisas, né? Se você é um jogo de avião, você tinha que passar naquela casinha para pegar, para conquistar míssil, para aí quando você chegasse lá na frente, não é assim que funcionava? Você poder enfrentar um grande inimigo. E se você esquecesse de pegar aquele pacote, né? Aquele bônus que aparecia no meio do jogo, você já sabia que ia perder lá, porque você não ia ter armas suficientes. Você está entendendo isso? Assim é a vida do cristão, nós precisamos andar de fase em fase, evoluindo, aprendendo coisas, colhendo armas, colhendo características, colhendo dons espirituais, para quando a gente chegar lá na frente, diante da dificuldade que se apresente, a gente possa vencer. Amém. É assim que funciona. Mas alguns não, alguns querem pular etapas. E eu posso dizer, aqueles que normalmente pulam etapas perdem o jogo. Não, eu não quero passar por isso, eu quero chegar ali, porque eu sou obstinado, eu sou birrento. Tem que ser do meu jeito. E Deus está falando, você tem que seguir por aqui. Não, eu não quero assim, eu não quero. Então se for assim eu não jogo. Ih, já vi muito isso. Se for assim eu não brinco. Tá rindo, meu candango? Não é assim não, né? Irmão mais velho, irmão mais novo não faz isso, né? Ia tomar logo um cascudo. Acorda, garoto. Então nós precisamos cumprir as fases para que nós possamos aprender. O problema é quando a gente decide agir por caminhos errados. E aí eu vou te dizer que esse aprendizado fica muito mais duro. Jonas, por causa do seu erro e da sua obstinação, foi parar na barriga do peixe. E foram 3 dias e 3 noites. E é muito interessante quando você vê as pessoas falando assim, foram 3 dias e 3 noites. Isso quer dizer que a coisa foi completa. Não foi 12 horas de dor, 12 horas de refrigério, 12 horas de dor, mais 12 horas de... Não. É dia e noite. Foi sem parar. Foi constante. Porque às vezes você decide ir a lugares que Deus não mandou, mas Deus vai agir com misericórdia e vai te trazer de volta. Mas isso não quer dizer que o caminho de volta não vai ser tortuoso. Não quer dizer que no caminho de volta da mão misericordiosa sobre ele, que ele vai te puxar de volta para o caminho que ele quer, que não tem espinhos no caminho. Que não tem arame farpado no caminho. Está entendendo esse mistério? Você acha que foi confortável para ele ficar dentro do peixe? Em algum momento o texto fala que não, e aí ele ficou ali de boa dentro do peixe, refletindo na vida? Claro que não. Só você pegar os 4 capítulos do livro e ler. Ele entra em desespero ali dentro, ele clama desesperadamente, achando que não tinha mais jeito. E aí ele lembra do Senhor, olha só que profundo, na hora da dificuldade ele lembra do Senhor. E aí começa um lindo clamor, está no capítulo 3, se não me falha a memória. Ele começa, não, final do 2, ele começa a clamar. Um clamor lindo, maravilhoso. Mas ele está clamando em meio que é a angústia e o desespero dele.
Ele não foi abduzido de um lado, tipo Star Trek, que materializou do outro. Pum, voltou para Nínive, agora você pediu perdão. Não. Mesmo pedindo perdão, ele continuou passando pela dificuldade. Então eu quero te dar um alerta com amor, um alerta com todo o carinho do mundo. Não siga por esse caminho de Tarsis, porque é um caminho de dor e de sofrimento. E pode ser que você venha naufragar no meio do caminho. E se a misericórdia de Deus te alcançar, há uma grande chance de, nesse caminho de volta, você sentir muita dor. Então a melhor coisa que tem é você ser obediente. A melhor coisa que tem é você não ser obstinado. Você parar com essa teima, com essa birra, com essa criancice, por assim dizer. Acho que é bom dizer assim. Para com essa criancice e age como uma pessoa madura, que consegue olhar e entender, e enxergar e agir da forma correta. Amém, igreja? Glória a Jesus por isso. Vamos lá. Tem mais um detalhe interessante aí. Agora eu vou trocar de canal de novo. E agora eu vou para o dono do barco. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque é um outro viés da história. O dono do barco está com seu barco lá no porto. E aí chegam pessoas com passagem, com dinheiro, e falam assim, para onde esse barco vai? Esse barco vai para a Espanha, beleza? Então quero uma passagem. Pagou a passagem, você tem o direito de entrar no barco. Perfeito? Então quando você está com o teu barco no cais, com as portas abertas para aquele que se dispõe a entrar, você está disposto, você está sucinto a passar junto com a história dessas pessoas. Está entendendo já? Então você traz para dentro da sua história, para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, e aí você coloca isso para dentro da sua empresa, você traz para dentro. E aí pode ser que essa pessoa traga junto com ela muito mais bagagem do que você consegue enxergar. Às vezes, mas quanta bagagem, aí chega o outro só com a malinha de mão. Esse aí, ó, tá leve, vou gastar menos combustível. Nem sabe que o que ele está trazendo não é o que os olhos veem. O que ele está trazendo é uma coisa muito mais pesada do que se possa imaginar. Então tome muito cuidado com quem você bota para dentro do seu carro, para dentro do seu barco, empresa, família, etc. Porque às vezes as histórias são muito mais complicadas, muito mais pesadas. Sabe, aqueles homens diante da tempestade. A primeira coisa que você viu acontecer foi o quê? O que o texto fala? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram no meio da tempestade? Que eles se viram obrigados a fazer? Hein? Cada um clamou ao seu Deus, ok. E na sequência? Sabe o que isso representa? Isso representa prejuízo. Era um navio cargueiro de passageiros indo de um lugar para o outro. Então o transporte naval era um pouco mais caro, mas era um pouco mais rápido que as estradas acidentadas e com menos risco de acidente, de roubo. Então se você estava mandando de navio é porque você precisava que chegasse mais rápido, então você pagava mais caro porque era algo mais importante, concorda comigo? E agora, diante da tempestade, o barco estava entrando água, eles precisavam livrar peso. O que eles tiveram que fazer? Pegar a carga e jogar fora. Você tem noção do prejuízo que aquele homem tomou por causa disso? Muitas vezes você está tentando ajudar uma pessoa, escondendo ele dentro do porão da sua casa, e no final das contas você está tomando um grande prejuízo e não sabe por quê. As coisas estão sendo jogadas fora, estão quebrando, estão minando, estão se destruindo, e você não consegue enxergar por quê. Então, quando você estenda a mão com cuidado. Pastor, isso é muito complexo. Sim, eu sei que é complexo, mas eu ministro para pessoas inteligentes. Então, pessoas inteligentes não vão pegar minha fala fora de um contexto e usar como um pretexto. O que eu estou te dizendo é, tem alguém com fome, dá comida. Mas se tem alguém com fome de novo, dá comida. Se tem alguém com fome de novo, dá uma lança para ele, dá uma rede de pescar e ensina a pescar. Mas aí no outro dia ele bate na tua porta de novo com fome. Aí você chega e dá um anzol para ele, pega até a minhoca lá. Vou caçar aqui uma minhoca, você tem nojinho de minhoca, vou botar minhoca no anzol para você. Vai lá, naquele riozinho ali, ó, joga essa isca. Mas vai demorar. Tu quer que eu faça o quê? Eu gaste a minha vida para pegar o peixe para tu comer, bonito. Porque tem muita gente que quer assistencialismo em cima dessa premissa. Você gasta a tua vida e ele come as tuas custas.
Pastor, fala meio difícil, essa fala um pouco dura. Não. Eu estou falando pautado na palavra de Deus e no Novo Testamento. Estou ou não estou? Porque a gente pega em Atos, eles falavam, tinham tudo em comum, dividiam tudo que tinham. Logo na sequência, poucos anos depois, uma outra carta é escrita. E aí nessa segunda carta é dito o quê? Tinha muita gente que estava se aproveitando do amor dos irmãos. Tinha muita gente que estava se aproveitando de mim e de você. E aí sabe o que a Bíblia fala? Paulo escreve, esses que não trabalham, querem ficar às custas, quem não trabalha não come. É simples assim que a palavra fala. Então o que estava acontecendo? Do termo de Atos, de que tinham tudo em comum, dividiam tudo que tinham, para logo na sequência, 3 anos depois, falar assim, ó, quem não trabalha não come. É porque tinha muita gente deitando na sopa. Você está entendendo essa palavra? Então eu quero que você tenha amor em ajudar sim as pessoas, mas você tenha discernimento para entender se você não está jogando todas as suas bagagens no mar, porque a tempestade está vindo contra você, porque você está ajudando quem não deve. É duro o que eu estou falando, é difícil o que eu estou falando, mas eu tenho responsabilidade espiritual para subir no altar de Deus para entregar o que Ele mandou. Amém, igreja? Tem que ter responsabilidade. Isso não pode ser dito de qualquer forma. Não pode ser dito na minha cabeça. Seria loucura minha. Concordam com isso? Amém, igreja? Mas eu tenho buscado ao Senhor discernimento para o que falar. Tenho me consagrado, tenho jejuado. E aí, enquanto eu jejuava pedindo, Senhor, qual é a mensagem de hoje? O Senhor falou, vai em Jonas. Vai em Jonas. Mas, Senhor, eu acho que isso aqui seria interessante. Jonas. Mas, Senhor, isso aqui encaixa, tal. Tem até um... Jonas. Eu falei, Senhor, Jonas. Entendi o recado. Sim, Senhor. O que é para falar em Jonas? Fala isso. Não seja obstinado. Amém, igreja? Aquele dono do barco teve um grande prejuízo. Porque ele pura e simplesmente estava dentro do barco com uma pessoa que estava amaldiçoada. Mas por que ela estava amaldiçoada? Porque ela decidiu viver na desobediência. E é por isso que eu falei que a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus se movendo na nossa mente e nos influenciando e nos mostrando aonde esticar a mão e aonde tirar o nosso barco do cais. Pastor, tem uma fórmula? Sim, a única fórmula é buscar discernimento no Senhor. E eu peço a você, para não pegar um pedaço da minha fala e endurecer o teu coração e não ajudar as pessoas. Não é isso que eu quero. Você entende isso, igreja? Entende? Se existe necessidade de uma pessoa e você tem a possibilidade de dar uma cesta básica, dá a cesta básica. Ajuda, abençoa, a fome é triste. E aí no mês seguinte, se a pessoa precisar de novo, poxa, pode ser que esteja... Vai lá e dá de novo a cesta básica. Mas cuidado, para você não estar ferindo exatamente o que a palavra fala sobre a questão de quem não trabalha, não come. Porque às vezes você pode estar jogando literalmente todos os seus recursos no mar. Amém? Bom, vamos lá que a coisa vai mais um pouco mais à frente. Sabe, a última situação que eu queria dividir com vocês vai literalmente falar sobre aceitarmos a decisão do Senhor para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos escolhendo coisas realmente complexas porque nós queremos obedecer parcialmente ou desobedecer. E aí é uma outra reflexão, porque agora a gente entra numa outra esfera. Bom, a gente falou primeiramente da esfera da desobediência, do fugir, do estar no lugar, do cair na boca do peixe, ok. Mas existe uma outra situação, que é a situação da obediência parcial. E a obediência parcial é tão perigosa quanto a desobediência. Concordam comigo? De repente o Senhor chega para você e fala, eu quero que você vá daqui a Bom Sucesso a pé. Ok? É alguma coisa hiper absurda isso? Para quem é preguiçoso, é. Quem não é preguiçoso, quem está acostumado a fazer um cardiozinho em jejum e tal, isso aí é só mais uma tarefa que você tem que cumprir. Perfeito? Daqui para Bom Sucesso vai dar uns 8 km. Pô, 1h20 de uma boa caminhada, tal, beleza, é um tempo até de oração que você tem. Vai chegar mais leve lá, vai digerir aquela pizza que você comeu ontem. Bom, nada de anormal com isso, ok? Mas você concorda comigo que se você está na Ilha do Governador, existem caminhos diferentes que você pode ir para Bom Sucesso? Quais são os caminhos que você pode ir para Bom Sucesso saindo da ilha? Você pode ir pela linha vermelha ou você pode ir pela Avenida Brasil. Perfeito? Se você está indo a pé, qual é a rota que você tem que escolher? Por que você não pode ir pela linha vermelha?
Porque é uma via expressa que não tem calçada. Então é proibido o tráfego a pé. É simples. Não, Deus mandou para bom sucesso. Amém? Se sentiu, pastor? Cheguei a me arrepiar aqui. Glória a Deus. Agora tu emagrece, varoa. Ai, mistério. Aleluia. É isso aí mesmo. E volta depois, sem comer aquela coxinha com Coca-Cola, que eu vi no teu coração. Chegar lá, que tô cheio de fome. Pegar uma coxinha daquela que se aperta assim, ó. Chega... Chega a escorrer o óleo. Não come essa coxinha quando chegar lá, não. Amém? Então, você vai lá no mistério, então, glória a Deus. Mas uma pergunta, como você vai? Esse tipo de pergunta é muito importante. De repente você fala, pastor, essa historinha que você está contando é legal. Mas quantas vezes Deus está mandando você fazer uma coisa, você sabe o que tem que fazer e você sabe também como tem que fazer. Porque são duas coisas distintas. O que eu tenho e como eu tenho. Algumas pessoas escutam, falam, concordo, vou fazer. Mas vou fazer como? Do meu jeito. Se não for do meu jeito, não rola. Tem que ser do jeito que eu quero. Aí tudo bem. Aí, pô, fantástico, coraçãozinho. Tamo junto nesse mistério aí. Aí você cisma de ir pela linha vermelha. Aí um carro te atropela no meio do caminho. A culpa foi de quem? De Deus não foi. Sua, dificilmente. Normalmente a culpa vai ser do pastor ou do profeta. Você pode ter certeza disso. O pastor falou, entregou o recado, é por isso que eu fui atropelado. Mas calma aí. Não foi falando alguma coisa também sobre a Brasil? Não, mas a Avenida Brasil é um pouco mais longe. Eu queria ir pelo caminho mais curto. Você está entendendo que por vezes a gente toma decisões precipitadas. E aí nessas decisões precipitadas a gente está acabando o quê? Colhendo consequências ruins. Essa é uma outra reflexão, porque quando a gente vai mais além no livro de Jonas, ele depois de passar pela experiência toda que ele passou no peixe, ele vai e prega a palavra, ele vai e entrega o que Deus manda, e o que acontece? O povo se arrepende. E aí vem uma reflexão interessante. Nós somos uma igreja que entende claramente o que é propósito. Nós somos uma igreja que fazemos votos, pagamos preços, jejuamos, buscamos ao Senhor. Amém, igreja? Essa é uma igreja, eu agradeço a Deus por isso, uma igreja de propósito. Eu sei que praticamente todo mundo aqui já passou por um jejum de 24 horas. De 48 a grande parte, de 72 vários. E daí para cima. Então são pessoas que sabem o que são propósitos com Deus. São pessoas que sabem o que é lutar por alguma coisa, mas lutar de verdade. Sabe o que é buscar um propósito de verdade. Não somente por falar, não somente mais ou menos. E aí eu lembro claramente quando uma pessoa chegou para mim, é uma história verídica, né? Se não fosse trágica, seria cômica. Quando uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou lutando pelo meu casamento. E o que você já fez? Tudo possível. E o que é o possível? Uma vez por semana eu estou fazendo um jejum de 12 horas e nada está acontecendo. Misericórdia. Nem jejum intermitente. Se pegar esses médicos de jejum intermitente, fala que 12 horas nem jejum intermitente é, né? Pois bem, e eu virei para essa pessoa e falei, ser humano. Grande sacrifício é esse que tu fez. Mexeu com o inferno, nem consegue te olhar mais. Porque você fez um jejum de 12 horas, uma vez por semana, nas últimas 4 semanas. Uau, você tá brilhando, igual Moisés descendo o monte, né? Ou ser separado, consagrado. O que você queria? Falei, vamos começar o seguinte. Vamos começar a fazer um de 24 horas pela vida dessa pessoa. Eu tô contigo. 24? Eu nem sei se eu amo tanto. Tá. Nem sei se eu amo tanto. Pô, tem um pão doce que eu comprei. Tá lá em casa. Lá em casa um pão doce bonito, que eu comprei 20. Estão rindo? É sério o negócio. Pô, tem uma festa de aniversário para ir amanhã, meteu 48 dias de depois da festa até pensei, né, eu vou orar perguntando se eu amo mesmo essa pessoa. Se eu amar mesmo depois da festa, aí eu penso nisso. Mas sabe, algumas pessoas ouvem de uma forma diferente. E em cima disso aqui que a gente lê no livro de Jonas, eu lembro quando eu visitei um amigo e o filho dele tinha acabado de nascer.
E eu lembro quando eu cheguei na casa dele, era um momento de alegria, né? Nem recém-nascido, e quando eu entro lá, a família está muito triste, chorosa, eles tinham acabado de vir de uma consulta naquela tarde. E aí eles não desmarcaram porque eles entenderam que eu era homem de Deus e que seria interessante estar orando antes do que aconteceria no dia seguinte. Aquela criança seria operada às pressas. Ela teve um problema da válvula, né, na faringe, no esôfago, no esôfago, não é isso? E ela estava mamando e o leite voltando. Então, só um exemplo, que ela mamava 100 ml, passava 5, 10 ml e o resto voltava. Então a criança estava morrendo de inanição, porque ela não conseguia se alimentar. E aí, na ida ao hospital, colocaram um soro para ela conseguir levantar, né, para dar uma animada. Mas aí falaram assim, pô, por questão de infecção hospitalar, você volta com ela para casa hoje e amanhã, 7 horas, você chega aqui que a gente já interna e já faz a cirurgia. Mas eu já quero te avisar, pai e mãe, que essa cirurgia é uma cirurgia muito complexa e não há muitas expectativas do seu filho voltar para casa. Então vá para casa hoje e curta seu filho. Foi mais ou menos isso. E nesse meio de caminho está quem? Eu e a pastora Cátia dirigindo em direção a um bairro do Rio de Janeiro, né? Mais uma vez se metendo na guerra dos outros. Mas louvado seja Deus, porque muitos são chamados, mas nem todos aceitam. Obrigado, esposa, por fazer parte dessa história comigo. E aí quando a gente chega naquela casa todo feliz, poxa, não sei o que... Ih, tá todo mundo... Aí, o que houve? Aí contaram a história pra gente. E é interessante que quando eles começaram a falar a história, eu lembrei desse texto e de um outro texto bíblico que dá subsídio para o que eu vou falar agora. Você quer lutar por alguma coisa para quebrar pacto de morte, a Bíblia te ensina que você precisa fazer o quê? Jejum. Que tipo de jejum? 3 dias. Um jejum de 3 dias quebra pacto de morte. Não sou eu que inventei isso. Está escrito em mais de um lugar da palavra. Cheguei a me arrepiar todo agora. Quer quebrar pacto de morte? 3 dias sem comer. É o que está escrito. E aquele povo, quando ouviu a palavra que Jonas falou, entendendo que ele era um homem de Deus, que seguia ao Deus Todo-Poderoso, porque as histórias de Israel acompanhavam ela, e eles sabiam quem era o Deus daquela nação. E aquele homem de uma cidade sitiada entra lá na cidade do inimigo, né? É mais ou menos como se, poxa, né, a Mila, flamenguista roxa, chegasse lá em São Januário, né, com a camisa do Flamengo, uma Bíblia embaixo do Brasil. Eis que eu venho trazer uma notícia para vocês. É mais ou menos isso, né? E todo mundo... É sério esse negócio aqui? Só que aí quando ela começa a entregar o recado, aquelas pessoas falam assim, opa, esse negócio não vem dela, esse negócio vem de Deus. Tá entendendo isso? Mais ou menos isso. O sotaque denunciava, a característica denunciava, o linguajar denunciava. Ele era um de Israel. E ele vem ali em nome do Deus de Israel para entregar o recado dizendo que a destruição e a morte viria sobre aquela cidade. E aquelas pessoas começam a entender isso e elas fazem o quê? Elas abrem um jejum de 3 dias. Uma consagração de arrependimento e busca ao Senhor por 3 dias. Só que não para aí. O que a Bíblia fala? Que tendo o rei ouvido isso, quando chegou ao palácio, o palácio decidiu fazer o quê? Pergunto eu a você. Ele falou, agora, não é alguns que decidiram não. Agora eu como rei estou colocando um decreto real. A partir de agora, toda a nação entra num jejum de 3 dias. Nem criança de peito mama, animal nenhum come ou bebe. Cessa o alimento, porque nós precisamos de salvação. Às vezes, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Às vezes, o ímpio, escutando o que a gente fala como homem e mulher de Deus, ouve muito mais e segue na direção correta do que alguns crentes que tentam negociar ainda a verdade da palavra. Não, veja bem, se eu tocar com violão, não, mas eu não vou tocar, eu vou tocar com baixo, mas eu consigo tirar o som do violão do baixo. Você consegue? Claro que não. Timbre diferente, cordas diferentes, notas diferentes. Sonoridades diferentes. Não, mas eu vou dar um jeito. Que jeito? Para de tentar dar um jeito naquilo que o Senhor mandou você fazer e você sabe o que fazer e como fazer. Está na hora de a gente parar de pensar um pouco menos e agir um pouco mais. Está na hora de a gente sair um pouco da racionalidade e agir um pouco mais pela fé. Porque quando a gente começa a se mover pela fé, o sobrenatural começa a se mover na nossa direção.
E aí agora os nossos resultados começam a ser diferentes daquilo que se estava esperando. Agora os nossos resultados são de uma forma que as pessoas não conseguem explicar, as pessoas não conseguem entender. Porque o Deus Todo-Poderoso contempla o teu coração e homologa aquilo que você fala e o que você faz. Amém, igreja? Então aquela nação, escutando o que aquele homem estava falando, toma uma decisão. Agora é uma decisão nacional. Todos vão jejuar 3 dias, porque nós queremos que a misericórdia de Deus seja sobre a nossa vida. E eu te pergunto, como essa história termina? Essa história termina com sucesso, com vitória e com vida. Fôlego de vida. Deus contempla do céu, entrega daquele povo, esquece os seus erros e derrama misericórdia sobre aquela nação. E agora aquelas pessoas foram salvas. Aleluia, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Todos estão alegres, vírgula, com exceção de uma pessoa. Quem era essa pessoa? Jonas. Porque para Jonas, agora ele de biquinho, beicinho, obstinado como ele era, não concordo. Eles fizeram muita maldade contra o meu povo. Eles mataram muitas pessoas. Eles não mereciam isso. E aí, enquanto ele sai birrento, enquanto as pessoas comemoram a vida, a palavra de vida que ele trouxe, ele sai de birra e vai para um lugar deserto. E nesse lugar, a palavra fala que Deus, por misericórdia dele, faz nascer o quê? Uma grande planta. Para trazer o quê? Conforto para ele. Traz o quê? Sombra para a cabeça dele. Sabe, muitas vezes Deus está fazendo exatamente assim com você. Mesmo em meio à tua birra, Ele, por amor e por carinho, está colocando a sombra sobre a tua cabeça. Ele está olhando para você com um olhar de carinho e misericórdia e fala: meu filho, vamos lá, volta, vamos comemorar junto com todo mundo, vai, muda a sua atitude, muda a sua postura, vamos recomeçar. Vamos lá, vamos comemorar. A vitória não é só minha, a vitória é tua. A vitória é do povo, vamos celebrar a vida. Hoje é momento de celebração de vida. Você está olhando para o que essas pessoas fizeram, mas você está esquecendo o que pode acontecer a partir de agora. Porque do momento que elas têm um encontro comigo, transformação vai começar a acontecer. Não somente na nação, mas nos povos dominados também. Você está entendendo isso? Mas o que ele faz? De biquinho vai e se afasta. E aí, nesse de biquinho, ele se afasta. O Senhor permite que algo aconteça. Permite que no dia seguinte, os bichos comam aquela planta e ela morra. E aí, de novo, ele fica de bico. E o Senhor fala: poxa, eu não estou te entendendo. Coisas maravilhosas aconteceram em cima daquilo que você proclamou e você profetizou. E você não está conseguindo enxergar a bênção. Você só consegue olhar para o problema. Malagacheira e meia dúbia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Está na hora de você parar de olhar sempre para o copo meio vazio e olhar para o copo meio cheio. Não é olhar e falar: poxa, a garrafa se tivesse cheia eu estava alegre. Não, é você olhar e falar assim: eu estou com sede, mas anda trazer um pouco de água. E essa água vai suprir a minha necessidade. Sabe, minha conta tinha 80 mil, agora eu só tenho 30 mil. Mas glória a Deus, porque com esses 30 mil bem investidos, eu sei que ainda muitas coisas podem acontecer. Sabe, de repente, meu Deus do céu, que profundo isso. De repente, eu tinha 3 filhos, mas o Senhor levou 1. E eu estou muito triste, mas calma aí, eu estou sendo injusto com os outros 2 que estão vivos. Então está na hora de eu parar de chorar pela morte do que se foi e começar a olhar para aqueles que estão precisando de mim. Essa é a hora que eu tenho que dar a pausa, que eu vi ali 3 irmãos ali ficando nervosos. Calma, estou matando o irmão, fica calmo. O casamento pode ser ir embora, tá bom? O casamento ir embora, ali já começou em crise, entendeu? Abraçar a mãe, calma. Pastor é profeta, falou 3, olhou em volta, pô, que família que tem 3 filhos aqui. Eu senti ali, né? Ele só tem 2, ele tem 1, ele... Foi pra internet. Não, que eu vi uma família aqui, já fez a... Eu vi ali um filho, 2 filhos... Só tem 3 aqui? Calma. O ir embora pode ser casar, tá, mais velho? De repente o casar foi embora, deixou só 2. A mãe tá chorosa porque o mais velho foi embora. Calma, tem 2 filhos. Pronto, tem que mudar. Depois você edita pra internet. Ou deixa pra internet também, que de repente tem gente que precisa disso. Então a grande realidade é que nós precisamos entender que nós precisamos parar de chorar pelo que se foi. E precisamos comemorar mais pelo que ainda tem. Nós precisamos ser mais gratos, ser menos obstinados, para que Deus possa fazer o sobrenatural na tua vida. Está na hora de você entender a hora de estender a mão, está na hora de você entender quando você tem que recolher a mão. Está na hora de você ter que comemorar, porque mesmo que o sol esteja ardendo, mas sobre você tem a sombra de uma árvore, porque de repente a tua ingratidão pode fazer com que essa árvore murche.
E aí sim, fique como profeta. O calor e o sol na cabeça foi tão grande que ele quase morreu. Mas Deus, com misericórdia, olhou para ele e falou: meu filho, vamos te dar mais uma chance. Eu quero terminar para você pedindo para que você abra em Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Sabe? Pastor, mas você não tem ideia do que aquela pessoa me fez. Você não tem ideia da dor que eu já senti. Talvez eu não tenha ideia. Mas talvez você também não tenha ideia das dores que eu já passei. Das traições, dos sofrimentos que eu já passei, mas eu estou de pé. E é por isso que eu estou aqui para te dizer, você consegue. Você consegue. Não, a minha dor é maior do que a dor de todo mundo. Será mesmo? Ou será que você tem permitido que o inimigo tenha tocado em você para que a tua sensibilidade seja maior do que o que realmente é? Sabe, eu lembro de uma história que eu senti de te contar agora. Uma vez eu atendi uma pessoa e essa pessoa tinha sido abandonada pelo pai. Pelo menos essa é a história que contava. Só que a mãe queria curtir a vida, era uma mãe jovem ainda, e achou injusto, tão jovem, agora solteira, ou divorciada, não voltar a ter a vida de solteira. E essa pessoa chegou para os pais e falou assim: ó, eu não tenho como eu criar minha filha, eu quero deixar ela aqui. E assim o fizeram, deixaram esporadicamente ela lá visitar. Só que uma história triste aconteceu. Uma pessoa de dentro da casa fez mal àquela criança. Essa pessoa era o avô. Uau, forte demais isso. Até para mim eu tenho que respirar. E aí um dia essa criança passando, o pai, que pseudamente tinha abandonado, conversava, tentava, porque ele morava no mesmo bairro. De vez em quando via ela passando da escola e falava com ela. E ela começou a olhar para o pai de uma forma diferente daquilo que pregavam para ela, que era o pai. Você está entendendo isso? Muitas vezes as pessoas tentam construir na tua cabeça algo que não existe. Mas quando você vai amadurecendo, você vai vendo a verdade nua e crua. Só que eu fui abandonada, ninguém me ama, ninguém me quer. Só quem que me aparou? Os meus avós. Mesmo diante das situações complexas da vida, ele me ama. Só que essa criança começou a mudar. E a grande realidade é que quando você tem discernimento, e eu não estou dizendo nem somente o Espírito de Deus, quando você tem discernimento, você começa a enxergar que as coisas estão um pouco diferentes à sua volta. Você está entendendo isso? Só que, como eu disse lá no começo dessa ministração, às vezes você não está vendo o que está notório diante dos seus olhos. E Deus, pelo amor e misericórdia dele, usa um profeta, um homem de Deus, para falar: ei, abre os olhos e acorde. Tem alguma coisa errada dentro da sua seara. Que em nome de Jesus você não faça como aquela mulher fez, onde o homem de Deus virou o usado pelo diabo. Porque agora disse algo contra a minha filha. Na verdade, era carinho, proteção e amor. Sabe, nessa história que eu estava contando, coisa parece de filme, mas é a história da vida real. E aquele pai, quando via a filha passando, sentiu, porque pai é pai. Ela estava um pouco diferente. Era uma criança já com não tão brilho, tanta alegria, tanta felicidade. E ele começou: pai, filha, vem cá, que você está triste, o que é? E começou, e aí ele começou a se ligar, e começou a ir nos horários que ela passava, começou a insistir mais, está entendendo isso? Até que teve um dia que ele pegou, e ela já estava em casa, ele pegou o telefone e ligou para a casa dela. Minha filha, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada, e ele blefou e jogou como se ele, usou de estratégia. Eu já estou sabendo o que aconteceu. E aí você vai... Não, por favor, não faça nada com ele. E aí quando ela falou isso,
O pai falou, agora eu tenho certeza do que eu já desconfiava. Só que o pai desligou o telefone e ela ainda estava com o telefone na orelha. Quem é da antiga vai entender. E de repente escutou aquele clique. A casa tinha extensão. Alguém estava na extensão durante a ligação. E ela falou que de repente viu alguém correndo no cômodo de cima da casa. E o avô desceu correndo as escadas e saiu porta fora. Eles moravam numa comunidade do Rio de Janeiro. E quem mora em comunidade sabe exatamente como essa história terminaria se houvesse a denúncia. Amém? Quem não entendeu depois de terminarmos as gravações, quem não entendeu depois me chama no chat, no particular, que eu te conto o que acontece. Te dou um pouco de aula de vida real. E aí ele já sabendo o que ia acontecer, que ele ia enfrentar literalmente um tribunal, ele sai correndo de casa. E depois de alguns poucos minutos ele volta correndo pela porta de casa com a camisa toda suja de sangue. E essa menina lembra da avó rapidamente pegando as roupas no guarda-roupa, botando numa mala, e ele fechando a mala e correndo de novo porta fora. E ela perguntou, o que está acontecendo? Onde meu avô vai? O que houve? E de repente começam os gritos e baterem na porta e falarem, acabaram de assassinar o pai dela. O avô, para não ser denunciado, correu e matou o pai. E agora o pai está morto. O homem da vida dela. E o protetor dela, que era o que sobrava, que era o avô, agora foi embora do estado, sumiu no mundo. Porque agora ele é foragido da polícia. Por que você está contando essa história, pastor? Porque tem vezes que você está passando por algumas dores na vida que você acha que a tua dor é a maior do mundo. E não é. Tem gente que sofre muito mais do que você. Mas você acha que você tem que ter o título do maior sofredor do mundo. E não é. Está na hora de você dar ordem a esse demônio que tem falado no seu ouvido para sair da sua casa, sair da sua vida em nome de Jesus. E pedir ao Senhor que traga cura ao teu coração e às suas emoções. Eu agradeço a Deus porque depois de tantos anos de sofrimento eu pude encontrar essa jovem e tratar com ela. E ver o sorriso voltar ao seu rosto. Ela literalmente conseguiu se desapegar, porque o pior de tudo é que ela se sentia culpada pelo pai ter morrido. E ela falava, se eu não tivesse contado para ele, ele estava vivo. Coitada da criança, não tinha ideia. Mas eu agradeço porque Deus nos usou para poder jogar aquela vida e tirar esse jugo das costas dela. E ela voltou a respirar. Voltou a sentir liberdade. Eu quero profetizar sobre a tua vida liberdade. Eu quero profetizar que o fôlego de vida seja sobre as tuas narinas. Eu quero profetizar que haja alegria na tua casa. Eu não estou dizendo que não existem dores, não é isso, você está entendendo? Mas eu estou entendendo que você vai ter maturidade para falar assim, eu quero pegar esse bilhete que eu comprei para Tarsis, voltar no guichê e falar, eu não quero mais ir para Tarsis, eu quero ir para Nínive, porque eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Eu quero, mas por mais que possa parecer estranho para mim, eu quero obedecer. Porque eu, no fundo, não sei de nada, quem sabe é o Senhor. Quem faz nascer, quem faz cair a chuva é Ele. Então, na boa, eu quero estar no centro da vontade dEle. Porque Ele é o meu Pai e Ele me ama. E por Ele me amar, Ele tem o melhor para mim. Por mais que possa estar um pouco estranho agora, meu amigo, eu sei que Ele tem cuidado de mim. E Ele vai continuar a cuidar, não só hoje, mas para todo sempre. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Lucas 23, 34 diz o seguinte... Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Sabe, mesmo no momento de maior dor, Jesus olhou para aquelas vidas com um olhar de amor. Ele falou, no fundo, eles estão fazendo isso aqui porque o inimigo está sendo andando na mente deles. Eles não sabem. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Mas eu tenho. E é isso que o Senhor manda dizer para você. Muitas vezes o que está acontecendo à tua volta, as perseguições, as lutas, as pessoas que estão sendo usadas por Satanás não têm ideia do que elas estão falando ou fazendo. Mas você tem. E eu quero te convidar a aplicar o que Jesus nos ensinou. Tenha misericórdia, tenha amor, tenha compaixão.
Haja diferente. A Bíblia nos ensina para que nós venhamos a orar por aqueles que nos perseguem. Você tem feito isso? Pois se não estava fazendo, eu quero profetizar para a sua vida que você vai fazer. E você vai experimentar coisas fantásticas e você vai começar a ver transformações naqueles que estão à sua volta. E quando essa transformação acontecer, não faça como muitos, que você fica esperando o dia da derrota dessa pessoa. Não faça isso. Não seja emissário de Satanás na vida daquele que Deus salvou. Pelo contrário, seja um agente de transformação, de motivar, de incentivar. Sabe, eu já vi pessoas que fizeram uma a outra olhando, chorando e falando assim, eu acho que eu não mereci o teu amor. Eu já vivi isso. São muitos anos de pastor. O que eu quero declarar é que você tem esse amor sobrenatural. Amém? Inclina a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja reunida para te louvar, para te exaltar e te bendizer. Que em nome de Jesus o Senhor continue falando aos nossos corações de uma forma muito especial. Usa-nos, Pai. Usa-nos com amor, com compaixão, com misericórdia. Que nós possamos ser instrumentos vivos nessa nação. Grandes coisas estão por vir, Pai. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Grandes coisas estão por acontecer na nossa família. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Grandes coisas estão por acontecer nessa igreja e nós queremos estar no centro da Tua vontade. Rabanjúbia.